Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Então, vamos iniciar o nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, Senhor, o Teu tempo é perfeito. A Tua palavra mesmo diz e nos garante, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem debaixo dos céus. Senhor, muito obrigada, porque tudo que Tu fazes é perfeito, é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, continua a ministrar em nós durante todos esses dias. Tu já tens feito grandes coisas. Continua a fazer em nós. Que o nosso coração venha estar voltado para Ti, inclinado para Ti, e que os nossos passos venham ser direcionados e redirecionados, se necessário for, para se alinhar com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, ministra em nós e trabalha em nós, fortalece-nos, capacita-nos e dê-nos estratégias para que venhamos, ó Deus Todo-Poderoso, exercermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. E também, Jesus amado, para que sejamos fortalecidos e capacitados em Cristo Jesus para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito, porque Tu és poderoso, inigualável e imensurável são as coisas que o Senhor faz, as maravilhas do Senhor. Amém. Vamos lá? Então, vamos ler isso aqui que diz: o tempo de Deus é perfeito, mas é a sua postura, a nossa, que pode acelerar ou atrasar a promessa. Assim como, nós lemos lá em Ezequiel ontem, quando o Senhor o tomou e o levou ao vale de ossos secos, ali o Senhor ordenou ele a profetizar, certo? Então, ele viu o vale de ossos secos e ficou, e agora? É igual a nós, né? A gente olha para as nossas lutas e fala, e agora? O que eu faço? Mas o Senhor nos ordena, profetiza, abra a boca, profetiza. Em detalhes, o que Tu queres que seja feito. Porque será feito segundo a vontade de Deus Pai, para a honra e glória do Todo-Poderoso Jeová em nossas vidas. Então, nós devemos, com ousadia, já estudamos sobre a ousadia, profetizarmos sobre o que quisermos. Amém? Assim Ele nos deu as chaves para ligarmos na terra e ligarmos no céu. Também desligarmos na terra e desligarmos do céu tudo aquilo que não é bom, seja com enfermidades, situações adversas. Podemos, o Senhor nos deu poder e autoridade para isso. Nós temos aprendido sobre isso durante toda essa semana. Assim Ele fez com Ezequiel, não foi? E aconteceu. E o que é que nós podemos fazer para acelerar a nossa bênção? Vamos ver? Atitudes que aceleram o cumprimento do nosso propósito, do propósito ali. 1. Adoração. Vamos lá, vamos ver. Nós estudamos, vamos estudar aqui, 1. Silêncio. Vamos praticar o silêncio de diversas formas, tá? Tanto o silêncio quando nós nos irritamos com alguém, nós devemos... É difícil, tá? Muito. Muito. Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Continua nos capacitando. Oh Deus. E o silêncio
aquele que nós mais precisamos, que é quando nós orarmos, tirarmos uns 5 minutinhos, um tempinho ali em silêncio, cuidando para que os pensamentos intrusivos não venham invadir nossa mente, para que possamos ouvir o que o Senhor está dizendo com pensamentos e impressões em nós. Também podemos estar acelerando com a adoração, porque esses pensamentos e impressões que o Senhor nos dá, muitas das vezes são estratégias que a gente acaba nós acabamos não percebendo, porque os pensamentos acelerados são tão fortes e incisos e numerosos, que nós não percebemos, né? A voz do Senhor, que é doce, terna e suave, tá? Como minha mãe diz, o Espírito Santo de Deus é delicado. É sim. E nós precisamos nos baixar, nos diminuir, nos concentrarmos, buscarmos fervorosamente na adoração, sejam com louvor, mas também o louvor pode ser através de uma oração. Em vez de você pedir alguma coisa, você somente adora o nome dele, que é poderoso e merece toda a honra. Amém? Também podemos, a leitura bíblica. Por que a leitura bíblica? Ela vai produzir a fé. A palavra do Senhor mesmo nos diz: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra do Senhor, né? A adoração, é a expressão de louvor e gratidão a Deus, que nós podemos fazer com palavras que engrandeçam ao Deus Todo-Poderoso que nós servimos, ou por meio de uma música. A leitura bíblica nós temos que ler. Como às vezes para minha mãe é difícil ler, porque a vista dela é muito cansada, eu mando para ela uma leitura, um salmo gravado, sabe? E assim ela lê também, é como se ela estivesse lendo. E ela se enche do Espírito Santo de Deus assim também, porque o Senhor também opera dessa forma. Amém? Nós temos que separar uns minutinhos do nosso dia para lermos a Bíblia e fortificarmos, né? Aqui, meditação. A gente pode tirar um versículo na Bíblia e passar a meditar nele, né? Assim nós vamos nos concentrar mais nas coisas de Deus. E uma coisa muito importante, um segredo: Deus pode nos revelar coisas, como diz lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clame a mim, responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, nós podemos receber discernimento, entendimento e revelações do Senhor mediante a meditação, tá? Por isso que nós devemos meditar profundamente nas Escrituras. Depois de lermos um versículo ou ouvirmos um salmo, nós precisamos estar ali, aqueles 5 minutinhos, para ouvir o que o Espírito Santo vai falar conosco, qual a impressão que ele vai nos deixar, e assim nós vamos estar praticando a meditação, também a adoração, porque quando nós estamos pensando nas coisas do alto, nas coisas do Senhor, nós estamos adorando Ele também, sabiam? Pois é. E oração. A oração é uma conversa íntima que você tem com Deus. Existem várias formas de oração. Existe clamor, existe repreensão, existe oração para cura. Existe a oração que você conversa com Deus intimamente. Aconteceu algo? Senhor, eu não gostei disso. Senhor, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu estava conversando com meu marido falou uma coisa para mim, e eu falei para ele assim, eu vou orar
eu vou falar com Deus sobre isso. Mas, incrivelmente, eu nem cheguei a orar, mas eu pensei tão fortemente dentro de mim, eu preciso orar a respeito disso para saber mais sobre isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Creio que Deus sondou o meu coração, visitou o meu secreto, porque eu falei com tanto desejo que foi quase uma oração. Acredito que Deus interpretou como uma oração essa fala minha. Eu vou orar e vou falar com Deus sobre isso, porque preciso aprender mais dele a respeito desse negócio que você me falou. Então, eu não orei, eu me esqueci, sinceramente. Mas eu garanto para vocês que Deus me respondeu. Eu vou falar uma coisa para vocês, Deus me respondeu. Ele já sabia, como vocês sabem, lá em Salmos, capítulo 139, o Senhor nos formou, e Ele já tinha descrito no livro os nossos dias, e tudo o que ia acontecer nos nossos dias já estava lá escritinho. Elialda vai viver, tal dia, vou falar para vocês assim, no dia, hoje é 3 de maio de 2025, às tal horas, o marido de Elialda, Carlos, falará tal palavra para ela, ela vai ficar curiosa e ela vai me orar pedindo uma resposta sobre aquela situação, mas ela não precisará nem orar, porque eu enviarei a resposta para ela um dia antes, para que ela saiba que eu já tinha descrito todos os dias dela no meu livro. E assim foi. Eu estava na internet e do nada apareceu lá e eu falei assim, eu não vou ver esse vídeo não. Já tenho visto tanto vídeo, eu não vou ver esse vídeo não. O Espírito Santo falou assim, veja, só mais esse. Você tá aí mesmo, já viu tanta coisa, por que você não vê esse? Eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou ver. Vai que Deus tem alguma coisa para falar comigo. E eu fui vendo. Logo de cara o Senhor falou comigo. Eu falei, oh meu Deus. Aí eu fui ver a data do vídeo. Isso é uma curiosidade que eu tenho, sabe? Aí eu falei assim, eu vou ver se esse vídeo tem uma data de hoje ou se tem uma data de antes de hoje. O vídeo foi postado no dia de ontem, tá? No dia de ontem. E só hoje que eu fui ver o vídeo com a resposta que eu achava que eu nem tinha orado, mas o Senhor já havia sondado o meu coração, já sabia que tudo isso ia acontecer e já havia enviado a resposta para mim, para que depois que eu, com o intuito de orar, dissesse vou orar e perguntar a Deus sobre isso, eu já recebesse a mensagem depois desse tempo. E olha como Deus é perfeito. Então nós devemos orar no nosso íntimo, uma conversa íntima com Deus. Ele espera que nós venhamos abrir o nosso coração para Ele, porque Ele fala conosco, Ele ministra, Ele nos responde. Amém? E olha, precisamos jejuar. Que tipo de jejum nós podemos fazer? Temos diversos jejuns. O jejum de Daniel, ele não comia carnes, ele só comia legumes, né? E nós podemos nos abstermos de comida total e água por um certo momento, né? Ou podemos fazer propósitos que é referente a Senhor, eu gosto muito de doces, tá? E teve um dia que mais um testemunho, eu achei que eu não fosse contar isso. Teve um dia que não sei se já contei para vocês, que eu falei com o Senhor, eu vou fazer um propósito hoje, não vou jejuar de comida e nem água, mas eu vou fazer um propósito contigo
de não comer doces do dia de hoje até tal dia, tá? Porque eu não quero comer doce, eu quero fazer esse propósito contigo. E então, eu fiz. O meu marido chegou em casa com caixa de bombom que o rapaz tinha dado para ele, pro rapaz para me dar. E eu falei assim, ai, que bênção, meu Deus, que maravilha, você pensou em mim, ai, que o Senhor Jesus pensou em mim, porque é a caixa de bombom que eu gosto, fiquei tão feliz. Eu também comi um chocolate e não me lembrei que estava em jejum. Aí me bateu uma vontade, porque eu olhei para o potinho a qual eu fixei os meus olhos, que era um doce de batata doce com um outro abóbora, batata doce com abóbora que meu marido tinha comprado, e eu peguei esse pote no ímpeto, no desejo de fazer um propósito com Deus. E olha, prestem atenção, tá? Porque muitas das vezes a gente faz essas coisas na hora da emoção, tá? E depois a gente tem que arcar, tá bom? A minha mãe até falou, então você quebrou o jogo. Eu falei, pois é, eu acho que eu falei com vocês aqui. E então, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse potinho e, né, falei assim, olha, eu quero muito comer esse doce, mas eu não vou comer, eu vou fazer um propósito contigo, porque eu quero fazer um propósito contigo, não vou comer esses doces. Pois bem, meu marido chegou em casa com bombons, eu meti a boca a comer bombom. É doce, né? Eu me comprometi a não comer doce. Pois bem, comi doce, entupi de doce. Depois que eu estava conversando com minha mãe, eu não sei qual foi o assunto, não sei o que foi que aconteceu, eu estava em ligação com ela, quando eu olhei pro pote ao qual eu tinha dito, eu tinha dito para ela, vou mandar um bombonzinho para a senhora, se ela não pode não, mas eu vou mandar, para não ficar aguada. Então eu peguei e olhei para o pote ao qual eu tinha posto a mão e tinha dito, Senhor, eu me comprometo a fazer o propósito do doce. Eu olhei para o lado da caixa de bombom, Jesus amado, eu me entupi de doce, me perdoa. Aí eu tive que fazer o quê? Entreguei o jejum ali, porque foi a hora que eu me lembrei, né? Que quebrei o jejum, pedi perdão a Deus, mas falei, eu não vou me abalar, eu farei o propósito do jejum de doce sim, eu não vou comer, e me comprometi, e falei pro Carlos, tira essas caixas de bombom da minha frente. E assim, eu cumpri o propósito, mas eu aprendi uma lição valiosíssima. Nós precisamos estar sempre vigilantes, porque o inimigo vem com sapatinho de lã para nos tentarmos. Eu não caí porque o pote de doce estava ali na minha frente, mas eu não me apercebi que bombom é doce também, gente, né? Pois é. Se eu tivesse dito, não vou comer esse doce, eu acho que mesmo assim, você não come esse doce, mas você come outro tipo de doce, não é adequado, né? Serviço. O serviço é a prática de servir aos outros como expressão de amor a Deus. A minha mãe, ela é muito usada por Deus na questão de xarope. Ela tem o dom de fazer xarope. Uma vizinha lá, esses dias, estavam com o filho com icterícia, se eu não me engano, uma outra coisa lá, que dá amarelo, né? Aí então, o que ela fez? Vou fazer um xarope. Foi lá, catou ervas, pediu o rapazinho para ajudar ela a ir em tal lugar, e ele foi, os dois riram, ela escorregava, ele segurava ela, e empurrava as costas dela, e eles riam, e foi uma diversão, pelo que eu entendi. Um cansaço também, né, dona Cícera? Mas ela foi atrás da erva, picão preto, para poder fazer o xarope para este rapaz. E ela fez o xarope para ele.
E ela ora a cada xarope que ela faz, ela ora, ela abençoa. E a cada xarope que ela faz, não só para o vizinho, a cada uma pessoa que o Senhor usa minha mãe para fazer o xarope é curada. É curada de toda enfermidade. E eu acredito que, como esse xarope é orado, ela não só está sendo usada pelo nosso Senhor Jesus para curar enfermidades através desses xaropes, mas também para curar secretos. Isso aí o Senhor vai ministrando, o Senhor vai trabalhando, porque também é oração. Amém? E então isso é uma forma de serviço. Que lindo, né? Gratidão. Nós devemos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A gratidão é a prática de reconhecer e comemorar as bênçãos de Deus em nossas vidas. E algo que o Senhor também nos ensina e nos ordena a fazermos, que é ligarmos aqui nessa terra o que queremos ser, que seja ligado no céu, é a profecia. E ao profetizarmos, nós estamos agindo com fé, e aí a gente usa a gratidão para agradecer a bênção que Deus já está enviando para nós, mas nós temos que fazer como se já estivéssemos com as bênçãos em nossas mãos. Isso é uma forma também de agradecimento muito linda. Agradecer pela bênção recebida e agradecer pela bênção que está chegando. É uma forma de fé futura e gratidão futura. Ato de fé. Nós trabalhamos tudo isso aqui durante essa semana. Então, olha, essas coisas que acabei de falar com vocês, gratidão, serviço, jejum, oração, meditação, leitura bíblica, adoração, o silêncio, tudo isso faz nos aproximarmos das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós e acelera. Tem algo, um segredo que faz acelerar também mais. Querem saber o que é? É dar glória. Pois é, devemos dar glória. E olha só isso aqui. Deus se agrada da sua fé quando vê você, nós, fazendo a coisa certa, mesmo sabendo que não está sendo fácil. Ainda assim, nós escolhemos agradá-lo. Como? Dando glória? Como? Lendo a palavra do Senhor, adorando, buscando, exaltando, engrandecendo, meditando, praticando a fé. Como praticamos a fé? Profetizando, falando, dando ordem, ligando aqui na terra o que está sendo ligado no céu. Então, nós escolhemos agradá-lo. Lá na frente, nós veremos que tudo valeu a pena. Todo esse processo que passamos valeu a pena. E não devemos nos esquecer que ter fé não é sobre ter tudo o que nós pedimos, mas é sobre acreditar que Deus sabe exatamente o que é melhor e o melhor momento para nos entregar. Quando nós temos um desejo, um sonho que é de Deus, acontece da seguinte forma: nós tentamos desistir dele.
Buscamos desistir, falamos em desistir, desistimos por um tempo. Mas aquele desejo está sempre lá no nosso coração, rondando, rondando. Vira e mexe, ele sobe para a nossa mente e traz à nossa memória o desejo. E aí, isso significa que este sonho, este desejo é alinhado com Deus. E se não é, e nós oramos e pedimos para que o Senhor retire de nós tudo aquilo que não é alinhado com o nosso Senhor, com os planos e projetos dele para as nossas vidas, ele assim o faz. Mas ele nos lembra: este sonho eu coloquei no seu coração. No momento certo eu vou realizar. No momento certo que eu sei qual é o momento certo para realizar. Enquanto isso, você vai profetizando. Você vai fazendo como Ezequiel. Vai descrevendo o que você quer. Porque o seu sonho vai se aperfeiçoando, a fé vai se gerando, e a fé vem pelo ouvir, e o nosso cérebro ouve a nossa voz. E devemos praticar a fé falando, a fé falada, porque quando falamos, nós praticamos. Amém? Vejam esse versículo. Ele está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Isso tudo aqui que estou falando com vocês são os segredos para acelerarmos as bênçãos que Deus tem para nós. Amém? Então, olha só, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí? Vocês estão pensando? Vocês estão praticando? Porque eu confesso que preciso pensar e praticar mais. Com certeza. Porque somos falhos, mas nós temos a misericórdia do Senhor. Hoje estava conversando com meu marido, estava falando com ele assim: nós somos falhos e pecadores, assim como Paulo, mas temos que dar glória a Deus, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O Senhor mesmo já nos disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. Então devemos sempre estarmos buscando, porque não somos perfeitos, não somos. Mas o Senhor nos direciona, amém? Vejam, outro segredo. Tá? Outro segredo para acelerarmos as nossas bênçãos. Nós temos, passado por lutas, não é? Devemos o quê? Praticar o silêncio. Não só o silêncio de palavras, mas o silêncio secreto aqui no nosso secreto, para que venhamos ouvir o que o Senhor está nos falando. Devemos não murmurar, preferirmos morder a língua do que reclamar. Não podemos duvidar. Por quê? Porque se duvidarmos, estaremos praticando o modo desligar da terra, desligando do céu. Minhas queridas, é isso aí. E nem pense que tudo é difícil demais para você, porque tudo é muito difícil demais para mim, Senhor Jesus. Outras pessoas também. Você sonhou com algo? Mas Deus sonhou com algo muito além do que você está imaginando. E Ele sabe como fazer tudo dar certo. Ele te ama e sempre faz o melhor
pelos seus filhos. Mas olha só, não significa que não vai doer não, tá? Porque dói. Dói sim. Mas gerar testemunho dói. Como é que nós chegaremos lá na frente com as nossas bênçãos recebidas e falaremos: ah, eu somente orei, pedi e o Senhor me entregou? E o que você aprendeu no meio do caminho? Que tudo que você quiser você pode pedir a Deus, que Ele vai, assim como num passe de mágica, puf, te dá. Mesmo que você nem esteja pronto para receber aquilo. Aí você ganha. Já viu essas pessoas que ganham na Mega Sena? Muito dinheiro, muito dinheiro. O que acontece? Muitas delas não têm preparação. Gasta o dinheiro todinho. O dinheiro, puf, acaba num piscar de olhos. E aí depois o que acontece? Elas simplesmente ficam sem nada e não sabem onde que aquele dinheiro foi parar. É assim que aconteceria se Deus permitisse que as bênçãos tão valiosas e maravilhosas, grandiosas que Ele preparou para nós chegássemos até as nossas mãos se não estivermos preparadas. Eu vi um vídeo uma vez que uma moça estava falando assim: você está ansiosa demais para ser mãe, né? Ah, tá bom, tudo bem. As bênçãos do Senhor, pense bem, veja como é. E ela explicou. Digamos que as bênçãos do Senhor é uma gestação, tá bom? É uma gestação. A gestação, ela tem vários processos. Tem o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. São os 3 primeiros meses, os 3 meses do meio e os 3 meses finais. O que acontece? Os 3 primeiros meses nós temos que ter muito cuidado, porque podemos, infelizmente, de acontecer muitas coisas desagradáveis que não gostamos nem de falar. Nos 3 meses do meio, nós devemos cuidar também, mas aí já é um processo diferente. Exemplo, tem muita gente que nos 3 primeiros meses preferem se resguardar ao máximo. Tem pessoas que nos 3 meses do meio já começam a fazer exercícios físicos para fortificar o abdômen, se preparar para o parto, que é para os 3 meses finais. Assim, ela estava explicando: se você recebe a sua bênção antes do momento final de você estar preparada, você corre um grandíssimo risco. Um grandíssimo risco de não dar valor o suficiente àquilo que você recebeu por não estar preparado, ou você perder e nem perceber que você perdeu e nem saber como você perdeu. Sabe? Então nós temos que nos preparar. É uma gestação as nossas bênçãos para chegar às nossas vidas. E nós devemos nos preparar com todo o devido cuidado. O Senhor nos diz aonde estamos. Sabia disso? Sim, Ele nos diz, Ele nos orienta. E nós devemos, assim, seguir as orientações dEle. Glória a Deus. Amém? E Ele nos garante. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta para vocês. Um dia suas lágrimas vão cair. Não por causa de problemas, mas porque Deus respondeu às suas orações. Se Deus é o primeiro na sua vida, então nós devemos fazermos o quê? Buscarmos intensamente. Fazer com que Ele se torne o primeiro em nossas vidas.
dar prioridade ao nosso Salvador e único Redentor. Amém? E vejam aqui, o que podemos fazer, atitudes, aqui já na parte final, que também vão acelerar as nossas bênçãos, os nossos propósitos. Obediência imediata. Deus não te dá instruções para você ficar analisando, mas para você agir. Se Deus ordenou que nós abramos nossas bocas e profetizamos, vamos assim fazer, mas vamos fazer com autoridade, propriedade, sabendo o que estamos fazendo, prestando atenção, ligando aqui na terra e ligando no céu. Vamos estar obedecendo a Deus. Não fique esperando entender para obedecer. Entendeu? Vocês têm que fazer como o Samuel fez. Se isso faz sentido para você, você tem que falar assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, ó, Senhor. Se bateu ali, ó, com o que você está passando, com o que você está vivendo, começa a se posicionar. Começa a dizer: Senhor, eis-me aqui. E começa a obedecer. Vamos profetizar, vamos falar as coisas boas e vamos descrever, tá? As bênçãos que nós queremos. Eu quero que seja assim, de tal cor, de tal jeito, em tal lugar, com tantos. Vamos descrever, porque Deus nos ensina. Zelo pelo pequeno. A gente tem que cuidar ali, ó, do pouco que Deus nos deu. Por exemplo, vou fazer de exemplo um copo com água. Nós queremos muito uma taça linda, maravilhosa, com bordinha dourada e desenhozinhos dourados. Mas a gente não cuida nem do nosso copo. Como é que a gente quer ganhar uma taça linda dessa? A gente deixa o nosso copo largado, correndo risco de quebrar, tudo quanto é canto. O copo já está todo trincado. A gente não cuida. Davi foi rei, porque soube pastorear ovelhas. Como você trata o que Deus já colocou em suas mãos? E aí? Como? Uma disposição para aprender. Mesmo que a gente está vivendo dias difíceis, lutas e sendo, ali testadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o que a gente faz? A gente resolve reclamar: ai, Senhor, tá doendo, ai, Senhor, tá isso, ai, Senhor, para aí, não sei o que. Não, calma aí, gente. Vamos orar ao Senhor e falar: Senhor, como eu posso crescer mediante a essa situação em que eu estou vivenciando no momento? O que eu posso aprender, Senhor, aqui, ó Deus, para que eu não venha ficar estagnada? Torne-me mais humilde, arranca de mim todo o orgulho, porque olha aqui, ó, o orgulho impede, mas a humildade acelera. E quem não está disposto a aprender, fica lá reclamando, murmurando, e não está preparado para receber, está estagnado. Então vamos procurar crescer na dor. E a postura de gratidão. Temos que fazer o quê? Senhor, graças te dou. Não reclamar, olha ali. A gratidão te posiciona no lugar certo para receber mais. E quem reclama, trava esse processo. Deus não acelera quem vive murmurando. Não. A murmuração atrasa as nossas bênçãos. A reclamação só atrasa o que nós temos para receber de Deus. Bom? E a constância. E o que é isso? É oração e adoração. Continuar orando, continuar. Você pode não desejar
viver ali um propósito sobrenatural, tendo uma vida de oração superficial. Mas o que acontece no secreto determina o que se manifesta no público. E é por isso que o Senhor está nos ordenando. Liga nessa terra o que você quer ligar nos céus. Abre essa boca, profetiza com detalhes o que você quer receber. E comece a orar, mas ore com constância, com insistência. Todo dia ore por aquilo. O que foi que Ana fazia? Ana fazia o quê? Ela queria se tornar mãe. E ela fez o quê? Ela orava e orava. Até que o Senhor ouviu uma oração dela. E fez o quê? Deu Samuel para ela. Glória a Deus. Um alerta para todos nós. Você já percebeu que antes de dar certo, antes de recebermos a nossa bênção, a luta fica bem mais pesada? Às vezes dá vontade de desistir. Jesus! Dá sim, dá vontade de arrancar os cabelos e dizer... Mas é aí que a gente tem que lembrarmos que o poder do Senhor nos aperfeiçoa em nossas fraquezas, lembrarmos que nós estamos gerando, lembrarmos que nós estamos profetizando e ligando no céu, aqui na terra, o que queremos do céu e o que isso gera incômodo ao inferno. Sim, pode ter certeza, tá? Às vezes dá vontade de desistir. É como se as coisas estivessem testando a nossa fé antes de Deus nos dar a recompensa. E é verdade. É verdade. Vamos profetizar agora em nome de Jesus, já que aprendemos a respirar fundo e a acelerar as bênçãos que o Senhor tem para nos dar? Amém? Então vamos lá, preparem-se. Eu sou abençoada. Eu sou próspera. Eu sou redimida. Eu sou saudável. Eu sou perdoada. Eu sou completa. Eu sou talentosa. Eu sou criativa. Eu sou confiante. Eu sou segura em Deus. Eu sou disciplinada. Eu sou focada. Eu sou preparada. Eu sou valiosa. Eu sou deslumbrante. Eu sou sábia. Eu sou criativa. Em nome de Jesus. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 28. Antes eu quero deixar isso aqui para vocês. Permanecer é resistir. Quando tudo grita para que desistamos. Deus honra quem não apenas começa, mas quem termina o que Ele mandou começar. O inimigo ataca na distração, mas o Espírito Santo nos fortalece na vigilância. Amém? Preparem-se e vamos lá para as nossas bênçãos. Hoje nós leremos o versículo 11 e 12. E amanhã o 13 e o 14. Amém? Vamos iniciar lendo tudo de novo. Por quê? Porque nós estamos praticando. Se atentamente eu ouvir a voz do Senhor, meu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Ele me ordenou, o Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações da terra. Se eu ouvir a voz do Senhor, meu Deus, virão sobre mim e me alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serei eu na cidade, e bendito serei eu no campo. Bendito o fruto do meu ventre e o fruto da minha terra,
e o fruto dos meus animais, e as crias das minhas vacas e das minhas ovelhas. Bendito o meu cesto e a minha amassadeira. Bendito serei eu ao entrar, e bendito serei eu ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na minha presença os inimigos que se levantarem contra mim. Por um caminho sairão contra mim, mas por 7 caminhos fugirão da minha presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos meus celeiros, e em tudo que eu colocar a mão, o Senhor me abençoará. Na terra que Ele me deu, o Senhor meu Deus, o Senhor me constituirá para si, para Ele, em povo santo. Como me tem jurado, quando eu guardar os mandamentos do Senhor, meu Deus, e andar nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor me dará abundância de bens no fruto do meu ventre, no fruto dos meus animais e no fruto do meu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a meus pais, prometeu dar-me. O Senhor me abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, a minha terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das minhas mãos. Emprestarei a muitas gentes, porém eu não tomarei emprestado. Amém. Amanhã leremos o 13 e o 14. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos dá estratégias, o Senhor nos ensina, o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigada por mais este devocional, por ministrar em nós, por nos capacitar e por forjar em nós o teu caráter. Senhor, continua nos capacitando e nos dando o direcionamento adequado para que venhamos estar recebendo as bênçãos do Senhor no teu tempo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por esta semana abençoada e oramos no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém.